Meus amados irmãos, nós queremos aqui ter a oportunidade de cultuar o nosso Deus, né? Mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade que temos para estarmos juntos, né? E assim, então, quero saudar você, desejando que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E assim, então, nós estaremos cantando louvores ao Senhor e também depois vamos refletir na palavra de Deus, tá bom? Então hoje temos a participação, né, do João Vitor, da Júlia, da Carla e da Juliane também, né? Então vamos lá, vamos ao cântico e depois vamos à palavra de Deus. Gentilmente me atraiu
Meus amados queridos, nós estaremos compartilhando da palavra de Deus e o texto que eu separei está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e eu vou ler no capítulo 3 e está escrito o seguinte, né, de forma que aqui a leitura que eu estarei fazendo é na Nova Almeida Atualizada e está escrito assim: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: a ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Aqui então está a palavra de Deus para nós.
onde nós estaremos fazendo algumas considerações a partir do texto que temos, assim então, Colossenses 3, de 1 a 11. Né? Eu quero, inicialmente, compartilhar com você sobre a realidade das pessoas que buscam a Deus. Muitas pessoas buscam a Deus por causa dos seus interesses, são os próprios interesses. Existem pessoas que só buscam a Deus quando está passando por uma dificuldade, enfrentando um problema, tendo algum tipo de aflição, e a pessoa então está pautada no seu próprio interesse. Podemos e percebemos hoje que muitos são aqueles que estão buscando o Senhor nesta condição. Existem aqueles que buscam a Deus através do evangelho da prosperidade, ou seja, preciso de um emprego, vou buscar a Deus. A pessoa está precisando de uma cura, de um milagre, e a pessoa então busca a Deus. A pessoa, ela tem sido induzida, orientada de forma equivocada, e a pessoa então acha que, pautado nesse evangelho, não vai ter dificuldade, não vai ter provação, não vai passar por nenhum tipo de problema, a conta do banco vai estar sempre cheia. Na verdade, são ensinados de forma equivocada, são orientados de forma equivocada. O evangelho da prosperidade, ele tem causado um mal muito grande na vida das pessoas. Ao invés de aproximar a pessoa da verdade da palavra de Deus, na verdade, afasta essa pessoa ainda mais da palavra de Deus. E muitos são aqueles que buscam a Deus, procuram ao Senhor Jesus apenas pautado nesse evangelho da prosperidade. Mas, de acordo com os ensinos de Jesus, no Novo Testamento, isso é completamente um equívoco, não é? Podemos ainda considerar que existem pessoas que buscam a Deus pautado numa indiferença, não é? Ela acha que está tudo bem, ela busca a Deus da sua forma, mas não está considerando o caráter santo de Deus. E então a pessoa busca a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Acha que pode fazer isso ou viver dessa maneira. Assim, então, nós vemos no Antigo Testamento o profeta Isaías trazendo uma dura condenação àqueles que julgam dessa forma. Quando o Senhor manda o profeta dizer ao povo: de que me adianta as vossas festas? De que me adianta a vossa adoração? De que me adianta o culto que vocês estão prestando? Porque é um povo que me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, muitos estão hoje buscando ao Senhor pautado nessa realidade. Mas podemos considerar que esta carta que nós lemos, escrita aos Colossenses, mostra o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do Evangelho, fazendo uma defesa de Cristo Jesus, fazendo uma defesa diante dos erros que estavam sendo ensinados. Capítulo 1, o apóstolo Paulo vai mostrar a supremacia de Cristo sobre todos, vai mostrar claramente a obra de Jesus Cristo, de libertação, de salvação, de justificação, transformação, o motivo pelo qual ele veio e como nós podemos ter a remissão dos nossos pecados. Podemos encontrar o apóstolo Paulo falando claramente no capítulo 2, aí, diretamente contra os falsos ensinos. Haviam grupos que estavam presentes na dinâmica daquela igreja, e Paulo vai confrontar essas pessoas, seja pela questão do gnosticismo, do ascetismo, seja do legalismo. Então, estavam presentes na dinâmica daquela igreja ensinamentos completamente equivocados. E Paulo, então, vai corrigir esses erros doutrinários, teológicos, e mostrando a maneira como eles deveriam caminhar e o que deveriam fazer. Assim, então, eu quero conversar com você, quero compartilhar a respeito desse texto, a vida com Deus e as implicações na vida diária. A vida com Deus e as implicações na vida diária, nós podemos considerar algumas lições específicas que eu quero, então, compartilhar. O texto do versículo 1 e 2 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a dimensão da vida cristã, as implicações da nossa vida, podemos entender que somente é possível voltar-se para Deus a partir de uma experiência real e transformadora com Jesus Cristo. É o aspecto da conversão,
é o aspecto da nova vida, é o aspecto da salvação. Podemos e devemos considerar que o arrependimento faz com que haja mudança na mente, mudança no coração, mudança também na vontade, mudança na ação, na prática, uma mudança completa. E assim, então, a pessoa volta-se para o Senhor. Ela está desejosa de manter comunhão com Deus, está desejosa de caminhar com Deus, de viver pelos preceitos de Deus, pela palavra de Deus. Então, é uma busca constante que a pessoa tem de Deus, não é? Através da transformação, não é? Que acontece, que ocorre, a libertação operada por Jesus, a salvação realizada por Jesus, a justificação realizada por Jesus, e a partir então de tudo isso, é possível voltar-se para Deus, é possível estar querendo a respeito das coisas de Deus e se preocupando cada vez mais com as disciplinas espirituais, não é? É uma vida de comunhão íntima e de adoração com Deus. Quando nós lemos a carta, os 4 capítulos, nós vamos perceber, e aqui principalmente no capítulo 3, que nós morremos com Cristo. Se já, pois, ressuscitaste com Cristo. Começa dessa forma. Então, morremos com Cristo, nós vivemos também em Cristo, é o que o texto vai dizer, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e somos ressuscitados, não é? Então, a primeira ressurreição é nós sairmos das trevas para a luz, da morte para a vida, do inferno para o céu. Então, são coisas que ocorrem através da conversão. E também nós podemos ter a segurança plena e verdadeira em Cristo Jesus. Assim, tudo isso acontece pelo fato desta experiência real e pessoal com Jesus. Ainda devemos considerar que voltar-se para Deus deve ser uma prioridade na vida cristã. Voltar-se para Deus deve ser uma prioridade na vida cristã. O apóstolo vai recomendar à igreja para que eles estivessem pensando nas coisas que são do alto. Somente pode pensar nas coisas que são do alto quem de fato está inteiramente vivendo com o Senhor. Alguém que foi alcançado pelo Senhor. E essa pessoa então pensa nas coisas de Deus. Pensa, de fato, nas verdades eternas. Considera, avalia, guarda, observa. Assim, então, o aspecto importante aqui é que nós estamos com a nossa mente completamente tomada pelas questões do reino. Pensar nas coisas do alto é pensar naquilo que edifica, naquilo que de fato traz satisfação, aquilo que produz alegria, aquilo que contempla benefício na vida do próximo, é a demonstração de fato do amor na prática. Então, pensar nas coisas do alto é pensar em tudo que procede de Deus, tudo que procede do reino de Deus e é completamente diferente daquilo que está na dimensão deste mundo terreno. Também devemos buscar as coisas do alto, não só pensar, mas temos que buscar as coisas que são do alto. E aqui está a recomendação, porque é uma ação específica, não é, que cada cristão deve fazer. Buscar verdadeiramente aquilo que estará voltado para o Senhor. Por isso, nós somos desafiados, não é? Porque uma vez que pensamos naquilo que é do alto, buscamos as coisas que são do alto, automaticamente nós vamos ter condições de mudar a realidade à nossa volta. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai recomendar para transformar o mundo pela renovação da mente. Ou seja, a mente renovada é a mente que está pensando as coisas que são de Deus. Essa mente renovada é a mente que tem a mente de Cristo, não é? Então é muito importante ter como prioridade na vida cristã essa volta constante, essa busca a respeito das coisas de Deus. Uma terceira lição que quero compartilhar é que voltar-se para Deus nos ensina como devemos viver diariamente, né? E aqui está o desafio para nós, porque existem coisas que nós precisamos deixar e existem coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. Ele vai dizer claramente, né, que é necessário deixar os pecados. E ele vai aqui enumerar, né, diversos pecados. Ele fala da ira, ele fala a respeito de uma vida de
indignação, de maldade, de violência. Ele fala de pecados sexuais, né? A respeito da prostituição, de adultério. Ele fala a respeito da pessoa estar abandonando tudo isso, deixando tudo isso, né? E ele até usa uma expressão: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Então, o convite é para deixar essas coisas. Né? Uma vez que é nova vida, uma vez que tem a nova vida implicações no viver diário, então é preciso deixar aquilo que na verdade não agrada a Deus, não procede de Deus, não glorifica a Deus, não faz parte do viver de uma nova vida em Cristo, de alguém que tem uma vida com o Senhor. Também ele vai dizer que nós precisamos ser revestidos, né, da nova vida. E o apóstolo Paulo, então, ele fala a respeito de muitas coisas, né? A humildade, ele fala do perdão, ele fala da misericórdia, né? Ele fala de entranhas de misericórdia, né? Então é poder agir com compaixão, é agir com graça, é agir sendo cada vez mais uma pessoa bondosa, benigna, querendo o bem do seu próximo, executando esse bem na vida do próximo, não é? Então é importante que isso tudo esteja presente. E aí nós podemos considerar que o apóstolo, então, e o versículo 11 que nós completamos aqui a lição, o texto que foi separado, ele diz que Cristo é tudo em todos. Não é? À medida que nós podemos considerar essas ações de Cristo na nossa vida, da nova vida, as implicações do nosso viver diário, e assim então precisamos deixar que Cristo verdadeiramente domine a nossa vida, governe a nossa vida, conduza a nossa vida, direcione a nossa vida. E se nós estamos em Cristo, a palavra de Deus então diz que as barreiras elas são completamente retiradas, né? Ele vai declarar aí a sequência, né? A respeito de questões que envolvem nacionalidade, grego e judeu. Ele fala a respeito de questões culturais, ele fala de questões raciais, ele fala de questões religiosas, ele fala de questões sociais, né? Mais importante, que em Cristo nós todos podemos desfrutar de uma vida verdadeiramente em comunhão. Assim, então, podemos considerar que a nova vida ela tem implicações na nossa vida diária, né? Na demonstração do nosso testemunho, da nossa prática. Não só aquilo que nós cremos, não só aquilo que nós defendemos, mas aquilo que nós também praticamos. Quero então concluir e gostaria de chamar a sua atenção primeiro. Alguns somente voltam-se para Jesus a partir de uma busca dos seus próprios interesses. A pessoa procura vigília de oração, campanha de oração, a pessoa quer participar de tantos e tantos cultos, aonde puder então oferecer algum tipo de milagre e a pessoa está querendo participar. Ela só busca o Senhor no meio da tormenta, no meio da dificuldade, no meio de uma situação específica que ela está buscando apenas o seu próprio interesse. Não está buscando o Senhor por aquilo que Ele é. Jesus é o soberano, Jesus é Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, Jesus é o digno de honra e glória. Então é poder buscar o Senhor verdadeiramente por aquilo que Ele é. Assim então, podemos considerar, em segundo lugar, que voltar-se para Deus é o imperativo na vida cristã e todo aquele que tem uma experiência com Jesus tem que pensar nas coisas de Deus e tem que buscar as coisas de Deus para poder viver as coisas de Deus. Terceiro, podemos considerar que voltar-se para Deus deve produzir a consciência no viver diário, pautado por um padrão extraordinário na nova vida. O comportamento altera, a prática se altera, a maneira em que a pessoa desenvolve suas atitudes se altera. Então, há uma mudança completa na vida daquele que tem esta experiência com o Senhor e se volta para o Senhor. Portanto, que Deus abençoe sua vida. O meu desafio para você é para que você volte-se para Deus, volte-se para as coisas que são do alto. Pense nelas, preencha a sua mente, o seu coração, a sua boca, a sua prática, a sua vida com as coisas de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar, querido?
Vamos encerrar esse momento nosso em orando. E eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. E você também. Quero convidar você para orar comigo nesta hora. Querido Deus, Senhor amado, nós agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E assim, ó Deus, como o apóstolo Paulo orientou aqueles irmãos lá no passado, bem como, Deus, a tua palavra se aplica à nossa vida, diante dos erros que são ensinados, ó Deus, diante dos desvios que são apresentados, ó Deus, de um evangelho de facilidade. Deus, tantos estão enganando, ó Deus, as pessoas, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos plenamente, ó Deus, a vida cristã. E assim, ó Deus, somos desafiados para estarmos pensando, Deus, verdadeiramente nas coisas que são do alto, do céu, que pertencem, ó Deus, ao Senhor. E estejamos buscando, ó Deus, também as coisas que são pertencentes ao reino dos céus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a pensarmos, a buscarmos e, principalmente, a aplicarmos em nossa vida, através do abandono de certas coisas e a inclusão de um padrão completamente diferente, diferenciado na nossa vida, que é a nova vida em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Abençoe, Deus, o teu povo, abençoe todos que poderão ser alcançados pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.